Glória a Deus. Meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor a todos. Nesta feliz oportunidade externa aqui, desculpe a minha gratidão ao nosso eterno Deus por esse tão grande privilégio que o Senhor nos concede, né? De estarmos juntos mais uma vez. Desta feita, externo aqui a gratidão ao Deus do meu louvor, El Shaddai, pelo privilégio e a cada irmão e amigo, né, que nos acompanha, nosso comentarista, os companheiros comentaristas, nosso redator, meu irmão e amigo Edgar Melo, né, qual louvamos a Deus pela vida de cada um dos santos e aos servos de Deus que nos acompanham, né, nos dando a sua honrosa audiência. Amém? A lição que, se Deus nos permitir, domingo estaremos estudando será a lição de número 4 do dia 25 de julho de 2021, que tem como tema Elias. Desculpe, meus irmãos. Elias e os profetas de Baal. Glória a Deus. Esse é o tema da lição, né? O textuário da mesma diz assim: Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha, e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. 1 Reis, capítulo 18, versículo de número 38. A verdade em forma de prática desta lição, né, que o comentarista nos traz o intento de praticarmos, nos diz assim: O Senhor sustenta com sua forte mão todos os que estão dispostos a proclamar a verdade de que Ele é o único Deus digno de toda a adoração. No nosso leitura diária, na segunda-feira, no livro dos Salmos, o salmista no Salmo 37, versos 18 e 19, diz assim: Deus cuida de seus filhos e não os deixa desamparados. Na terça-feira, Deus conhece a sinceridade do coração dos seus filhos. Ainda Salmo, capítulo 7, versículo 9. Na quarta-feira, Isaías, capítulo 42, versículo 8. O único digno de glória e honra é o Senhor, nosso Deus. Na quinta-feira, Êxodo, capítulo 20, versículos 3 e 4. O Senhor impõe como mandamento não ter outros deuses além dele. Na sexta-feira, nós lemos, né, meditado, nosso comentarista trouxe no Salmo 145, versos 14 ao 18, que diz assim: Deus é aquele que sustenta os seus filhos, mesmo em tempos ou em tempo de dificuldade. No nosso comentário de sábado, né, neste dia tão feliz, está em primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 6, e tem o seguinte tema do comentário diário: Quem serve a Deus de coração compreende que há um só Deus e a quem tudo pertence, né? Quem serve a Deus de coração compreende que há um só Deus e que tudo pertence a Ele. Glória a Deus. Louvado seja o nome precioso de Jesus. Queridos e amados irmãos, esta lição que está sendo está inclusa, né, o nosso leitura diária vai falar sobre um episódio muito marcante na vida dos filhos de Israel, que foi exatamente aquela confrontação entre Elias e os profetas de Baal ali no cume do Monte Carmelo, né? Era um momento de dificuldade e diante daquele questionamento, né, quando Elias aparece naquele cenário tão difícil, onde a nação de Israel estava passando por uma sequidão espiritual muito grande, né, no sentido espiritual e também físico, porque não chovia, já havia 3 anos e meio que não havia caído água nem orvalho sobre a terra, e a situação estava muito difícil, caoticamente falando. Elias aparece naquele cenário e é claro que alguém quis logo, desculpe mais uma vez, meus irmãos, alguém quis atribuir a ele a situação, né, culpa pelo momento, quando
o rei Acabe chama Elias de perturbador de Israel, e logo vem a resposta porque as coisas estavam daquele jeito. Nós aprendemos, irmãos, a importância do conselho, nós aprendemos as consequências das escolhas, né? Foi falado domingo, pontuado de uma forma bem veemente sobre a questão das escolhas, né? Aprendemos também sobre a importância do conselho e vamos aprender nessa prezada lição, nessa estimada lição, a respeito da convicção, que é algo que o homem, que o servo de Deus não pode deixar faltar. Todo crente tem que ter certeza. Nós não podemos ter dúvida concernente ao Deus que nós servimos. E a verdade é que por conta da condição física, né, condição espiritual, havia uma ausência de liderança do rei, dos reis que antecederam ali os filhos de Israel, né? A nação estava ali naquele contexto e agora a idolatria profana o altar, né? O culto é comprometido, a seriedade, a divindade, né? Aquela rainha pagã, ela traz ali outros deuses e introduz concernente ao seu pensamento, ao seu credo e abala ali a fé do povo de Deus. Mas Deus sempre conta com homem, com mulher, com servos que são sinceros, que são fiéis, que estão dispostos a cumprir com seus desígnios, e a partir deste momento Deus levanta Elias, né? Aquele morador daquela cidade tão inóspita, né? A cidade de Tisbe, ali nas montanhas de Gileade. Ele vem agora e traz ali os desígnios de Deus para com a nação de Israel, né? Reúna o povo ali no Monte do Carmelo e convide ali os profetas de Baal e os profetas de Azera. E Elias faz uma pergunta que não teve resposta, né? Elias ele pergunta ao povo: até quando vocês vão cochear em dois pensamentos, entre dois pensamentos? Até quando, né? Se Baal é Deus, seguiu. A Bíblia nos diz que como o povo, né, não respondeu porque não tinha resposta, né? O povo ficou sem a resposta, sem responder a Elias, sendo ele um homem de Deus, sendo ele um homem de convicção, sendo ele um profeta zeloso, né? Elias faz um desafio. Glória a Deus. Primeiro que Deus não precisa, né? Mostrar a ninguém que ele é Deus. Mas observe, o profeta foi levado a fazer isso em função da pergunta sem resposta, né? Ele faz ali um confronto, né? Agora, já que vocês não têm resposta, eu vou fazer um desafio para vocês, já que vocês estão cocheando em dois pensamentos. O povo não tinha nem resposta para esta pergunta porque estava, né, em uma dúvida sobre quem de fato era o verdadeiro Deus. Esse era o verdadeiro motivo e, baseado nesse questionamento, Elias diz assim: olha, agora eu vou fazer um desafio e o Deus que responder com fogo, glória a Deus. Era um homem de tanta convicção, de tanta intimidade, que a tradição sugere que Elias, este questionamento veio do coração do próprio Deus. Foi um pensamento do coração de Deus para que o povo entendesse e conhecesse, né, a intimidade daquele homem, né, mas que aquele pensamento provinha diretamente de Deus. E é nesse contexto, meus queridos, que surge, né, esse homem de convicção em momento de tanta dúvida, em momento de apostasia espiritual, né? Ele chama ali, claro que os profetas não tinham como responder, o Deus dele não é Deus de fato. Passou o horário da manhã, passou o meio-dia e não tinha resposta. Elias disse: agora é minha vez, né? A primeira coisa que Elias precisou fazer, como está no contexto da lição, foi reparar o altar estava fendido, né? Colocar ali as pedras, as 12 pedras, chamando ali, trazendo à memória as 12 tribos de Israel, né? Pegar o holocausto, colocar na ordem, né? Colocar a lenha em ordem, derramar os cântaros, 12 cântaros de água sobre o altar, sobre a oferta, sobre o sacrifício, e um rego, né?
que separava o altar, fazendo alusão que tem que haver separação entre os que servem a Deus e o mundo. Amém? Nós não podemos nunca, na nossa caminhada espiritual, nos deixar embaraçar com o negócio dessa vida, né? Elias, ele disse, olha, tem que ter separação. Esse rego aqui vai ser uma separação, né? Entre os que servem a Deus. O altar para Deus tem que ser um altar exclusivo. O altar da adoração tem que estar em ordem, tem que estar tudo conforme Deus tem determinado, né? E é muito importante que o povo não tenha dúvida. Você tem que ter certeza, meu querido. Você tem que ter certeza, serva de Deus, que o Deus que você serve é um Deus fiel e verdadeiro, né? No nosso comentário diário de sábado está na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, que vai trazer um outro contexto. A gente não vai nos deter muito a ele por conta do tempo, mas eu quero trazer um breve comentário, né? Que a situação de Corinto, a igreja de Corinto era uma igreja envolvida com a idolatria, né? Pois aquela cidade portuária tinha uma influência muito grande por conta dos que se converteram, né? A influência do paganismo ali naquela cidade. Porém, o apóstolo Paulo, ele fala no capítulo 8, versículo 5, ele diz assim: porque ainda que haja também alguns que se chamam deuses com D minúsculo, né? Quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores. Mas no versículo 6 ele diz: todavia, para nós, que temos convicção, há um só Deus e Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por Ele. Glória a Deus. Convicção, né? Em meio àquela idolatria, não, nós somos servos de Deus, servimos a um Deus que tudo pode, né? E no monte da decisão, no Monte Carmelo, no monte do desafio, Elias diz, olha, Deus vai provar para vocês, o Deus que responder com fogo, né? Aquela oração breve, mas também aquela oração com convicção e eloquente. E a Bíblia nos diz que o fogo desceu do céu, né? E consome o holocausto, a lenha, o pó, ainda a água, não é? E a partir daquele momento o povo conheceu que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Glória ao nome do Senhor. Então, meu querido, meus amados, para nós é sempre um prazer, né? Estar trazendo esse comentário nesse programa tão importante que é o nosso Leitura Diária. Em meio a todos os desafios, Deus, ele está disposto, né, a provar, a mostrar para alguém que ele é Deus, que ele é Deus, né? Mediante aquela breve oração, aquela oração simples, né, mas bem objetiva, Elias declarou diante de todo o povo que o Deus a quem ele orava era o mesmo Deus dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, e que pelo fato de também ele ser um servo de Deus e estar cumprindo a vontade dele, ele tinha direito, aleluia, à manifestação divina como resposta. Glória a Deus. E o fogo caiu, né? E o povo reconheceu que Deus, o Deus criador dos céus e da terra, é Deus na vida daqueles que o servem. Glória ao nome de Jesus, né? E em meio a uma situação tão conflitosa, né? No aleluia, episódio da nação de Israel, Deus ali desponta através da vida de um homem separado por ele, o Tisbita, para mostrar ali que o crente não pode, mas o crente tem que ter certeza. A lição domingo ela vai falar fortemente ao meu teu coração, porque ela vai nos levar a um assunto muito importante que é a convicção do crente, né? Muitas coisas nessa vida trazem dúvida a alguns corações, mas o crente ele tem que ter convicção quem ele é, a quem ele serve. Amém? Luta nós passamos, prova nós passamos, mas o Deus que nós servimos está conosco 24 horas, né? Que não seja um motivo para cochearmos em dois pensamentos, mas para ter convicção. Deus é poderoso e está conosco, meu amado irmão, para nos garantir a vitória em Cristo Jesus. Amém? Eu quero concluir aqui lendo, né,
o nosso comentário de sábado. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 8 e o versículo 6. Quem serve a Deus de coração compreende que há um só Deus e que tudo pertence a Ele. Uma boa aula, né? Que Deus continue abençoando a tua vida, que Deus continue te ajudando. E não tenha dúvida, meu amado, tenha convicção que a vitória é nossa, em nome de Jesus. Uma boa aula, né? Uma boa lição de escola bíblica dominical, que Deus continue abençoando a minha e a tua vida, do teu irmão em Cristo, né? Jorge Araújo. Um abraço a todos, a paz do Senhor.